Paz, Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria e satisfação estar aqui novamente gravando mais um vídeo para falar da palavra do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é André Felipe, estou aqui com a irmã Andressa Favetti. Hoje nós estamos num ambiente diferente. O céu está um pouco cinza hoje devido à fumaça, né? Não é que o tempo está fechado, é por causa das queimadas e aqui nossa cidade está sofrendo um pouco com isso também. A gente aconselha você a tomar água, se hidratar, tomar um suco natural, cuidar da sua saúde física e da saúde espiritual também. Hoje a irmã Andressa vai trazer uma palavra para nós, para nossa edificação. E já vou adiantando, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Para que mais e mais vidas sejam abençoadas, impactadas, transformadas e renovadas e abençoadas pela palavra do Senhor Jesus. A irmã Andressa está com a palavra agora. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Assim como o André já disse, hoje nós estamos aqui num cenário novo, um ambiente novo. Então pode ser que haja alguns barulhinhos externos, mas está tudo bem. A gente está aqui para a honra e glória de Deus. Nós estamos num parque para apreciar um pouco esse tempo difícil em que estamos vivendo, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, está no capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não têm condições. Lê pra gente na sua versão, irmão. 1 Coríntios 3:1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Verso 2: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? E o verso 4: Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, e o outro, porventura, não sois carnais? Amém. Aqui nestes versículos que acabamos de ler, Paulo nos mostra que ele estava falando à igreja de Coríntios para que eles entendessem que é necessário um crescimento espiritual. Sim. Assim como nós temos a necessidade do crescimento físico desde o momento em que somos concebidos, né? A nossa vida espiritual também precisa dessa evolução, também precisa desse crescimento. E muitas vezes nós podemos pensar que o tempo também é um auxiliador para isso, né? Que o tempo faz com que isso aconteça. Mas o tempo em si não é o suficiente. Só o tempo não é suficiente para que isso aconteça. Nós precisamos tomar algumas atitudes para que isso aconteça em nossas vidas, para que esse crescimento espiritual se desenvolva em nós. Nós temos lá no livro de Hebreus uma passagem, lá no capítulo 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ou seja, ele mostra aqui pra gente que mesmo com o passar do tempo, só isso não é o suficiente. Eles estavam ali já a ponto de ser mestres então, já que o tempo seria, né, um auxiliador para isso. Mas mesmo com o tempo, eles estando
já experientes teoricamente, eles ainda não conseguiram alcançar essa maturidade espiritual. Né? E aqui ele nos fala isso, aqui ele nos mostra que nós precisamos de um pouco mais do que somente o tempo para que isso aconteça. Né? E às vezes esse processo de crescimento, de evolução, pode doer, pode nos machucar, porque é um conflito interno, né? É um conflito interno entre nós, que nos machuca, sim, mas é algo que vale muito a pena. É como se fosse o processo da lagarta e a borboleta, né? Uma lagarta, para ela poder virar uma linda borboleta, ela passa por aquele processo de entrar no casulo, de se fechar, com certeza uma transformação esplêndida. Não sei se você já chegou a ver, eu vi um tempinho atrás um vídeo, inclusive, disso. É esplêndido aquela transformação. Sim. É uma lagartinha que, com o passar do tempo, ela vira uma borboleta. Mas ela passa por um processo de transformação, inclusive muito doloroso, né? Ela se desprende de si e se torna algo novo, né? Ela deixa a natureza, claro, algo que foi criação de Deus, mas ela, se eu não me engano, é processo de metamorfose. Se estiver errado depois, se alguém estiver assistindo, me corrige, por favor. Mas ela sai de uma lagarta que caminha lentamente, se rastejando, tal, e ela transforma-se numa linda borboleta e ela pode voar. Algo maior, ela pode quando ela novos ares, alcançar novos ares. Quando ela lagarta, ela está se rastejando, mas a partir do momento que ela passa pela metamorfose, se torna uma borboleta, ela voa, vai alto, longe. É assim a nossa vida também, né? Como cristão, como profissional, em todas as áreas, a gente possa crescer, né? A gente tem até o ditado popular que diz: cresça e apareça, né? Mas que quando nós crescermos, quem tem que aparecer é Cristo. Cristo tem que aparecer em nossa vida e transformar. Ele que tem que fazer todo esse processo de transformação de dentro para fora, para que a gente possa brilhar mais a imagem de Cristo em nossas vidas. É isso mesmo. E tem alguns passos simples que nós podemos fazer para que essa transformação venha acontecendo em nós. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, nos fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o primeiro passo nós podemos ver que é estudar, nos aprofundar na palavra de Deus, porque a palavra, ela nos instrui, ela nos dá base, ela nos dá firmamento do que é a nossa fé em Cristo, né? Então, um dos primeiros passos que nós podemos ter é o estudo da palavra. Se você ainda não tem um estudo aprofundado, procure fazer isso um pouco mais na sua vida, você vai ver o quanto ela pode te transformar. Um outro passo que nós podemos também trabalhar em nós para que isso aconteça é a oração. A oração, ela é um canal na nossa vida de intimidade com Deus. Ela nos aproxima mais de Deus. E, consequentemente, com isso, nós podemos ter uma aptidão maior para enxergar a vontade dele nas nossas vidas. E, consequentemente, crescermos mais, né? Evoluirmos mais nesse processo. E... completando só um pouquinho, completando o que você leu lá em Timóteo, Hebreus 4:12 vai dizer: porque toda palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela trabalha no nosso espiritual, na nossa alma e no nosso físico. Corpo, alma e espírito, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito. E aqui ele está falando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Penetra mais que espada de 2 gumes, ela vai na alma, juntas e medulas,
e ela discerne o pensamento e a intenção do coração. E aí você falou que toda a escritura é apta para o ensino, para a repreensão e tal. Ou seja, a oração, o jejum, a consagração, o estudo da palavra. Eu quero ser um pregador, eu tenho que estudar a Bíblia. Aí eu quero ser um cantor. Não só cantando bem, mas tenho que estudar o canto. Porque existe a técnica e o dom. E eu acredito que a partir do momento que você tem o dom junto com a técnica, você desenvolve melhor o seu talento, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E o próximo passo que eu ia falar agora, inclusive, é esse, o da adoração. O da adoração ao nosso Deus. Em João 4:24, né? Ele nos fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que Deus se quebranta quando uma pessoa o adora em espírito e em verdade, coloca o seu coração nele, né? E como você falou, quanto mais aptidão a gente tem, quanto mais a gente nos capacita para fazer isso, melhor estaremos, né? Para que isso possa acontecer. E uma das outras coisas que nós podemos fazer também, que eu acho que é muito importante, é a congregar. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar num ambiente onde outras pessoas podem nos auxiliar ao crescimento, porque assim nós automaticamente crescemos juntos, né? E na Bíblia nós temos uma passagem lá em Efésios capítulo 4, que, mais uma vez, Paulo, né? Efésios capítulo 4, do versículo 15 e o 16, ele nos fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido para o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, dentro de uma congregação, todos nós temos uma função, todos nós temos aptidão para alguma coisa. E quando nós nos juntamos, nós podemos crescer todos juntos, um auxiliando o outro, né? Como o corpo da cabeça que é Cristo, né? E nós podemos perceber que existe, então, para isso, a nossa parte. Não só esperar que o tempo passe, não só esperar que o tempo nos mude, que o tempo faça o seu papel. O tempo é bom, sim, para muitas coisas, mas nós precisamos também ter a nossa entrega, ter o nosso envolvimento, né? Ter a nossa busca. Quando nós o buscamos, ele se mostra a gente. Ele tem muito mais a revelar a nós, e ele tem muito mais a entregar a nós. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar preparados para o que ele pode nos entregar. Porque se nós não estivermos preparados, ele não vai entregar, porque ele sabe o que é bom para cada um dos seus filhos. E ele tem um propósito em toda a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos concedido. Que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam ser transformadas e tocadas pelo seu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, nesse momento, possa nos abençoar, nos guardar, livrar e proteger de todo mal. Senhor Deus e Pai, transforme as nossas vidas, nossos corações, para que as pessoas que estão vendo nesse momento, elas possam, Pai, ser tocadas por Ti e entregar a sua vida a Ti. Eu creio que breve o Senhor virá, Pai, e tudo isso, as aflições terrenas terão um fim. Deus nos abençoe para que nós possamos refletir a sua luz em nossa vida e o seu nome seja glorificado. E que a sua palavra possa nos transformar todos os dias. Nós já lhe agradecemos por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém.